Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Nova Pecuária. Eu sou Diego Arruda, criador e desenvolvedor do método da Nova Pecuária. E quais são os fatores, quais são os pontos que você precisa de levar em consideração para escolher qual que é o melhor produto para uma fazenda de bovinos de corte? Pessoal, quando a gente está falando de escolher produto para suplementação, tem que estar claro na sua cabeça ou na cabeça de qualquer pessoa que tenha um contato com isso. Lembre-se sempre, o produto, a suplementação, ele complementa aquilo que o animal encontra no pasto, no ambiente natural dele. A não ser que você simplesmente pegue um animal e coloque ele num regime de confinamento, ou que você substitua, que a gente chama de dieta total, tudo aquilo que ele teoricamente deveria buscar no ambiente, você está colocando aquilo no coxo para o animal. Só que nós estamos aqui falando, o que a gente está tratando é justamente de quê? De animais suplementados a pasto com consumos baixos, tá? Então, quando a gente está falando, um dos fatores que você precisa de levar em consideração é a constância de produto no coxo. Se a gente está falando que eu preciso que eu tenho uma meta, que um determinado lote precisa de consumir X gramas de suplemento por dia, ou seja, todas as vezes que o animal for visitar o coxo, aquele produto precisa de estar disponível lá para ele. Porque não adianta simplesmente você colocar um dia, passa 10 dias, não, hoje dá, hoje não dá, isso não vai ter resultado, você vai ter problema. Então, quando eu for escolher um produto, eu preciso de levar isso em consideração. Eu tenho condições de fazer essa reposição de produto com essa frequência. O que é uma frequência legal? O que é uma frequência que a gente pode levar em consideração para você colocar no seu manejo quando nós estamos falando de produtos de consumo baixo, que são limitados, são limitados pela inclusão de sódio. Pessoal, geralmente a gente coloca produtos para 3 dias, ok? E aí a gente está sempre voltando no segundo dia ou no terceiro dia. Porém, quando você for fazer novamente a reposição, você precisa de ter pelo menos aí 10% daquilo que você colocou no reabastecimento. Diego, por que eu não posso encher o coxo? Por que eu não posso colocar o produto todo de uma só vez? Porque senão ele vai ficar exposto ali à umidade, à temperatura, ele vai sofrer ali as ações do tempo e você vai perder qualidade, você vai perder propriedades físicas ali daquele produto, que isso vai diminuir o consumo e vai ter problema em desempenho, tá? Outra coisa que a gente precisa de levar em consideração é o acesso ao coxo. Então, se a gente está falando de produto, de fazendas que você tem dificuldade, obstáculo, principalmente para categorias de animais mais leves, pedra, se você tem barro, se você tem atoleiro, não adianta nada você escolher o melhor produto, não adianta você ter melhor suplementação. Por quê? Porque o animal não vai consumir. Ele vai ver que aquelas pedras ali causam lesão de casco nele, então, mas eu não vou lá comer esse produto. Por quê? Porque eu vou machucar o pé. Mas aí vai ver que o animal também não quer acessar o coxo. Por quê? Atoleiro. Tudo isso vai influenciar. Então você pode ver que às vezes, quantas e quantas vezes a gente já viu o vaqueiro abrir o saco em cima do coxo para poder colocar o produto, fornecer o produto para os animais. E aí quando você vai ver, embaixo está aquele atoleiro, está aquela lameira. Mas se o vaqueiro não está querendo sujar o pé, por que o boi, teoricamente, deveria estar sujando, Então leva em consideração isso. Como que tá as condições de acesso? O coxo, pessoal, ele precisa de ser encarado igual o nosso prato de comida. Então ele precisa estar com estado bom de conservação, ele precisa estar minimamente higienizado. Não adianta nada a gente ter resto de fezes em coxo, não adianta a gente ter barro no coxo. Por quê? Porque isso vai influenciar na palatabilidade do produto. Se você parar para fazer uma conta do que passa de dinheiro por ano em um coxo de suplemento, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. Pega aí, vamos supor que você tem um lote de 100 animais e que esse lote de 100 animais, a previsão média de consumo durante 6 meses são 200 gramas por dia. Pegue 200 gramas, multiplique pelo valor
do quilo, sei lá, vamos falar aí de R$3,50, R$4, multiplica por 200, multiplica por 100 cabeças e multiplica por 180 dias. Você vai entender quanto de dinheiro que passa em um coxo de suplemento durante 6 meses para um lote de 100 animais. Então, não é pouco dinheiro e a gente precisa, às vezes, de estar com o olhar, né, um pouco mais atento para isso. E tem muitos erros que eles são culturais. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai colocar aquele produto, é um produto farelado, é um produto que tem milho, é um produto que tem farelo de soja, é um coxo descoberto, e aí você está usando proteinado porque alguém disse que proteinado é o melhor produto para ser usado. Só que a fazenda não tem condição para aquilo. Então você vai colocar o produto no coxo, vai chover, vai molhar, você vai ter perda de produto. Isso interfere aonde? Interfere no resultado final da fazenda. Ou pode ser que em determinadas situações, que é muito comum da gente ver, que uma fazenda vai lá, o vaqueiro, ou seja, o salgador, ele enche o coxo excessivamente, o animal come o produto de um lado, cai do outro lado, isso é contabilizado como consumo, mas também não é contabilizado às vezes da forma, né, de perda e por aí vai. Além de que aquele produto está exposto ali ao ambiente e ele vai perder qualidade. Vai cair consumo, vai cair também o desempenho. Então tudo isso precisa de ser levado em consideração. Estou falando disso e entra onde? Processo de educação. Processo de capacitação, processo de treinamento. Pô, mas aí eu ensino para minha equipe, eu ensino para o meu vaqueiro e eles não fazem da forma que devem fazer, não fazem da forma que eu peço que faça. Então, a sua forma de educar, meu amigo, minha amiga, me desculpe, está errada. Ou então você está escolhendo as pessoas erradas para poder fazer parte do seu time, tá? Então, assim, não adianta coxo estar no chão, os coxos precisam estar numa altura minimamente assentados. Por quê? Porque como a gente está falando principalmente em animais, quando a gente está fazendo um tipo de terminação, pode ser que pise, pode ser que vire, então vai ter perda de produto, tanto por qualidade também quanto desperdício. Então ninguém está falando que você precisa de ter aquela estrutura 5 estrelas, você precisa de ter uma coisa funcional e que seja bem utilizada, que esteja com o mínimo estado de conservação possível. Se a gente for pensar 10, 15, 20% que você tem de perda de produto, isso tem uma representação muito grande quando a gente está falando de um negócio que pode representar aí até 20, 30%, em alguns casos até 70% de tudo aquilo que sai do bolso de uma fazenda durante o ano, durante um mês. Então vamos lá, área de coxo. Se a gente está falando de um coxo, né, acesso aos dois lados. O que a gente considera como acesso aos dois lados? Essa boca de coxo, ela precisa de ter pelo menos 75 centímetros. Por quê? Porque você consegue colocar cabeça com cabeça. Então, consegue um animal comer de cá e o outro de lá também. Então, se a gente está falando de um coxo que ele tem 20 centímetros de boca, 20 centímetros de largura, esse coxo não é considerado acesso aos dois lados, você vai considerar apenas um dos lados. Quando a gente está falando de logística de distribuição, pô, mas se você distribui sal na carroça e precisa de ser todos os dias, pô, como que você vai distribuir 10 quilos por boi? Como você vai distribuir 5 quilos por vaca? Enxuga o máximo que você conseguir. Por quê? Porque assim você vai estar minimizando possibilidades de erro, possibilidades de prejuízos. Se a gente está, por exemplo, quando a gente fala estoque auxiliar, o que é um estoque auxiliar? É aquela bombona, é aquela forma, o simples fato de você armazenar parte do seu estoque no pasto. A gente está falando, né, de uma casinha de sal onde você consegue armazenar ali 6 sacos de produto. Então, se a gente está falando de 6 sacos a 30 quilos, nós estamos falando de 180 quilos para um lote de 50 animais. Qual que é o tempo que isso tem de estoque para poder atender esse lote? Então não precisa necessariamente do trator ou da carroça ou do cavalo estar sempre passando para poder abastecer coxo. Então a gente precisa de quê? De racionalizar os recursos. A gente precisa de customizar o máximo possível da estrutura que a gente tem. Só assim a gente vai conseguir garantir
que a gente está fazendo a escolha certa do produto mais certo para a fazenda. Então, pessoal, não deixe de seguir o nosso canal. Lembra de ativar as notificações para sempre que tiver novos vídeos você ser avisado que tem novidade, que tem coisa nova. Lembra também de seguir a gente nas nossas redes sociais, onde a gente está colocando diversos conteúdos todos os dias, e coloca aqui também quais são as dúvidas, o que mais que você quer saber sobre a escolha de um produto para suplementação em uma fazenda de bovinos de corte, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima.